Amém, irmãos? Breve nós vamos ter aí mais obreiros auxiliares para nos ajudar nessa questão da mídia também, em nome de Jesus, amém? Irmão, quem aqui já viu a live no YouTube lá, do canal da igreja? Você já viu? Em nome de Jesus, já ouviu a live? Depois você conecta lá no canal da igreja, amém? Entramos ao vivo lá no canal da igreja, no canal do YouTube. Estamos aprendendo a mexer, né, irmãos, nesse equipamento. Já tem alguns irmãos conectados com a gente. E é um meio da gente propagar e levar o evangelho, né? E alcançar outras almas que estão de longe, outras vidas que estão de longe e que amam, que gostam da sã doutrina, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, em nome de Jesus. Amém? Êxodo, capítulo 12. Segundo livro da Bíblia, amém? Capítulo 12. Diz assim, irmãos, em nome de Jesus: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o mês, o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Para o judeu, irmão, a Páscoa é o primeiro mês do ano. Olha aí, está vendo aí? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou seja, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei na terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo. Sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação.
Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontarei para vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Somente até aqui, em nome de Jesus. Amém? O versículo 24 ainda, irmãos, diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos. Amém? Para sempre. Olha só o que diz o versículo 25, ó. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Então a gente vai guardar o culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, e quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém, igreja? Está aí o culto da Páscoa. É ou não é verdade? É bênção, né? Olha aí o culto da Páscoa, que mistério forte, que mistério abençoado. A Páscoa, irmão, ela tem um significado. O que significa a Páscoa? Você já pensou? Já teve alguma dúvida? Poxa, o que significa esse nome, Páscoa? Sabe o que significa Páscoa? Páscoa significa passagem. Ela é um termo hebraico, dado por Deus, né? Que significa passar. Passagem. E qual foi a passagem do povo de Israel que entrou como Páscoa? Essa passagem do povo de Israel? A passagem do povo de Israel pelo caminho do Egito, indo embora. A passagem do povo de Israel pelo deserto. A passagem do povo de Israel pelas praças do Egito, pela terra do Egito, e ó, passagem. E também, irmão, de suma importância, a passagem de Deus, da ira do Senhor, sobre todo o Egito. Deus, ele passou, ele Páscoa no Egito, com uma praga de mortandade. Era a última praga do Egito. Que praga era essa, irmão? A morte dos primogênitos. Diga, a morte dos primogênitos. Todo primogênito, todo o homem, incluído criança, adulto, e até os animais, morreram por esta praga de mortandade, que foi a última praga para poder libertar o povo das garras dos egípcios. Só que tinha uma condição: para o Senhor não ferir o povo de Israel, o Senhor ordenou que o povo de Israel matasse um cordeiro, um cabrito, um cordeiro, e pegasse o seu sangue e passasse o seu sangue aonde? Na verga, na fissura das portas, nos umbrais, no caixonete, nas bordas. O sangue do cordeiro, amém? O sangue do cordeiro, daquele cordeiro ali. E ainda mais, além de passar o sangue na fissura e nas bordas da porta, o povo de Israel tinha que comer aquele cordeiro. Ou seja, não era um chocolate, né? Era um churrasco, porque o povo tinha que comer aquele cordeiro. E outra coisa, não podia deixar para amanhã, tinha que comer tudo. Mas aí ia comer de gula, pastor? Não, o Senhor falou, ó, se sobrar para o dia seguinte, queima. Porque ninguém ia comer, não está aguentando mais comer, não aguento mais. Ia comer de gula, de olho grande? Não. Quando fartou-se a alma, sobrou um potiquinho, o que eles faziam? Guardava para o dia seguinte, mas não comia. Chegava no dia seguinte e eles queimavam.
E tinha um porém também. Não podia comer o cordeiro cozido com água na panela de pressão. Tinha panela de pressão antigamente, irmão? Mas tinha como cozir na água. Que está escrito aqui. Como é que Esaú fez o guisado para Jacó? Aquele guisado lá gostoso lá. Foi cozido na água, né? Aquele legume forte, né? Naquela época tinha. Tinha panela também naquela época. Acredito também que tinha um jeito de panela de pressão deles lá antigamente. É bem provável que tinha. Mas tinha. Quantas panelas tinha antigamente? Além dos temperos. Ezequiel não diz sobre a parábola da panela? Ezequiel capítulo 24, que o Senhor comparou o povo de Israel com uma carne que estava se cozindo na panela. Não tem lá? Que deitou água dentro, colocou água, colocou lá as carnes e cozinhou ali naquela água. Então existia também o cozido naquela época. E olha o que o Senhor falou aqui, ó, tempo de Moisés. Não é para comer o cordeiro cozido. Não é para comer o cordeiro cru, nada cru dele. Pegou lá, terminou de matar. Não, nem cru, irmão. Tem alguns que gostam de saborear, né? Dá uma pré-assadinha só lá, né? Matou o animal. Deu uma pré, mais ou menos lá, uma pré-cozida mais ou menos, né? E ó, faz um petiscozinho, come dele cru praticamente. Algumas partes, né? Nem todas as partes se pode comer de um animal cru. Mas antigamente, até uma parte crua o pessoal comia. E Deus falou, nada cru dele também comereis. Nem cozido e nem cru. Só pode comer o cordeiro, como, igreja? Assado. Então tinha forno naquela época, não tinha? Tinha forno. Como é que era o forno antigamente? Tinha até fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego não estava na fornalha? E o Senhor falou, coma o cordeiro assado. Você está nessa Páscoa aí de hoje, aí já preparou o cordeiro aí? Já assou? Já assou lá esse é a Páscoa, irmão. É a Páscoa. O cristão, ele come churrasco, ele não come chocolate na Páscoa, ele come churrasco. Estava vendo com o Marcinho para a gente fazer um churrasco, nem falei com ele, nós tudo trabalhando, virando concreto. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o dinheiro para fazer um churrasco, meu Deus? Vamos fazer um churrasco. Esse é o cordeiro, é a Páscoa. E o Senhor falou, esse é o culto da Páscoa, onde eu vou passar. Esse cordeiro é o cordeiro do sacrifício da Páscoa. Então eu vou passar, e quando eu passar, o sangue tem que estar nos umbrais da porta, da fissura. Eu vou ver o sangue e vou passar direto. Páscoa. Olha aí que mistério. Quando eu chegar na fissura, na casa de um hebreu, de um judeu, eu vou ver o sangue e passar direto. O sangue do quê? Do cordeiro, do sacrifício, que já está na barriguinha dessa hora, né? Já vai estar na barriguinha do pai de família, dos filhos, e o que sobrou guardado para ser queimado no dia seguinte. É o culto. E há de ser, aí o Senhor falou, há de ser que quando os vossos filhos perguntarem, que culto é esse, pai? Senhor, é para você falar com seu filho, esse é o culto da Páscoa. Que representa, que foi no dia que o Senhor feriu e matou os primogênitos dos egípcios. Que foi no dia que o Senhor se apresentou e fez juízo aos deuses do Egito, que o Egito era cheio de deuses, de demônios. O Senhor se apresentou, fez juízo e o povo proclamou, o Senhor é Deus. Foi o dia que o povo de Israel se inclinou e até egípcio teve que se inclinar e adorar e dizer, só o Senhor é Deus. Foi o dia que Deus tirou o povo de Israel com mão forte da terra do Egito e preparou para sair do Egito. Essa é a celebração da Páscoa. E o Senhor falou, é estatuto perpétuo, ou seja, de geração em geração vocês têm que celebrar esse dia. No mês 1º, no dia 14, que para eles é o mês 1º, a partir da Páscoa.
durante 7 dias vocês vão comer pão asmo, ou seja, sem fermento. Não era só o cordeirinho assado gostoso, né? Não está dizendo aqui que o cordeiro também tinha que ser temperado. Estava só o cordeiro assado. Acho que nem temperado podia. Não podia quebrar o osso do cordeiro para assar ele. Eu vou assar, mas eu vou quebrar as perninhas dele. Não podia. O cordeiro também tinha que ser sem mácula. O que é mácula, pastor? Mancha. Tinha que ser um cordeiro o quê? Igreja? Perfeito. Não podia ter nenhum tipo de imperfeição, de defeito no cordeiro. Não podia quebrar os ossos, não podia ter mácula, e ele era assado por inteiro. Não podia nem tirar as vísceras, nem as tripas. Olha só, irmão. Tinha que assar o cordeiro todo, com cabeça, com olho, com víscera, com tripa, com tudo. Me perdoe até a palavra, irmãos, mas é a verdade. E depois comer, e comendo dele parte a parte. E o que sobrar no outro dia, queimar com fogo. Olha só, esse é o culto. Esse é o feriadão. Amém? Aí vamos lá. Passou-se esse tempo todo, Moisés, Deus matou os egípcios lá, os primogênitos, né? E por gerações esse culto foi sendo cultuado e ensinado pelo povo de Israel. Que naquela época tinha o seu calendário judaico. O calendário judaico começava com o primeiro mês da Páscoa, está aqui, ó. Tinha o mês de Abdá, né? Tinha o mês primeiro, e vai indo. Pelo calendário do povo judeu. Está aqui, ó. Mês 1, mês 2, mês 3. Foi se passando e o povo foi ensinando para os seus filhos o verdadeiro significado da Páscoa. O culto. E as histórias e testemunhos, ó, já morreu Moisés, morreu Arão, morreu todo mundo, irmão. Foi passando geração e o povo de Israel foi ensinando para os seus filhos o significado da Páscoa. Foi falando, ó, é assim, foi um culto, esse aqui é a saída do Egito, da terra do Egito. E isso se arraizou no povo de Israel. Virou um feriado nacional para Israel. Que durante 7 dias o povo de Israel comia pão asmo, sem fermento, não tinha fermento nas casas. E a festa durava 7 dias. Era celebrada a saída do Egito. A festa, já de geração em geração, quando chegava o dia da Páscoa, durava 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Dia 1º, né? Eu não sei se antigamente tinha segunda, terça e quarta. Eu não sei se era dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, sexta, sábado. Não sei como é que era. Ou se já era segunda, terça, quarta, desde o início. Mas eram 7 dias celebrando a Páscoa. Quanto tempo, igreja? 7 dias. E como é que celebrava essa Páscoa? Pão asmo. Fazia lá o cordeirozinho. Sem mancha. E foi se passando, irmão, isso, geração em geração. Passou 100 anos, 200, 300, 400, 1000 anos, 2000, até chegar bem, foi passando. Veio Ezequiel, veio Daniel, veio os profetas antigos, e sempre esse feriado judeu, sempre, que celebrava a saída do povo das garras dos egípcios. Até chegar Jesus. Quando chega Jesus, irmão, Jesus cresce, não nasce, cresce, prega, os feriados continuam, ano após ano é celebrada a Páscoa também, do mesmo jeito, até que chega um momento em que Jesus vai para ser crucificado. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus ele vai ser crucificado na semana desse feriado. Ou seja, entrou a segunda-feira, já estava na semana da crucificação de Jesus, do acontecido acontecer. Tanto que houve uma hora entre segunda-feira e sexta-feira, que Jesus morreu na sexta, né? Foi crucificado na sexta, correto? Entre a segunda-feira, irmão Márcio, e a quinta-feira, a gente encontra nas Sagradas Escrituras os discípulos falando assim, ó, não vamos pegar ele, os fariseus falando assim, ó, não vamos pegar ele agora não, porque a cidade está cheia, a multidão, fica difícil pegar ele. Por quê? Por que a cidade estava cheia?
porque Israel estava celebrando a Páscoa, já era chegado esse feriado. E Jerusalém, que era a capital, estava socada de gente. Como era um feriado tradicionalzíssimo em Israel, a cidade estava lotada, irmão. Israel sempre foi uma cidade turista, uma cidade que recebia gente de todo quanto é parte do mundo, principalmente por quê? Por causa da fama que tinha Israel, em Jerusalém, do que Deus havia feito pelo povo. Então chegava nesse grande feriado que ficava 7 dias se celebrando, Jerusalém e as saídas e as ruas ficavam como? Lotado. Todo mundo queria vir, irmão. Todo mundo queria vir, conhecer Israel, Jerusalém, negociar, aproveitar o feriado, entender a cultura de Israel, de Jerusalém. E vinha gente, tanto judeu, principalmente judeu, de toda a redondeza de Samaria, Judéia, até os confins da terra, onde tivesse judeu, e principalmente quem? Os turistas. Então Israel estava como, irmão? Lotado. É um grande feriado, irmão. Imagina, celebrar a Páscoa, a saída do Egito. Isso aí se arraizou. Só que vai chegando na sexta-feira, que é o último dia, sexta, sábado, domingo, o pessoal já começa a se aprontar para sair da cidade. Então, durante aqueles 7 dias ali, segunda, terça, quarta, quinta, é um festival, uma semana inteira, irmão, uma programação. Jerusalém está lotado com a sua programação, cheio de programações. Quem sabe, se fosse no dia de hoje, irmão, acho que no dia de hoje deve ter até ainda, né? Palestras com os grandes judeus, com os grandes palestrantes, rabis, né? Os mestres daquela época lá, tudo contando a história de Moisés, do que Deus fez. Foi nesse dia aqui que está celebrando aqui o culto, está saindo, a gente está saindo, os nossos pais estão saindo do Egito. Foi nessa noite que os primogênitos morreram. Está entendendo, meus irmãos? Então vai chegando, olha só, os primogênitos morreram na segunda, se fôssemos contar, que foi no primeiro dia. Correto? Chegou o feriado, celebrou a Páscoa, vai lá ser 7 dias dali, durante. O primeiro dia foi o dia da celebração do Cordeiro lá, que o primogênito morreu, né? Então esses são os dias mais impactantes, os primeiros dias. Quando vai chegando na sexta e no sábado, ainda mais no sábado, que é sábado, né? Que ninguém trabalha lá naquela época lá, né? Guardava o sábado, correto? Sábado aí mesmo que todo mundo ficava parado, nenhuma obra se fazia. Mas principalmente também na Páscoa. Na Páscoa nenhuma obra também se fazia. Era o culto durante 7 dias só comendo ali. Só podia fazer uma coisa, irmão. Ou ir na padaria lá, ou fazer o pão, né? O pão ázimo lá. Que é a única obra que se permitia fazer na Páscoa. Durante aqueles 7 dias. Então foi chegando-se na sexta-feira, no finalzinho da semana lá, Jesus estava passando a Páscoa com os discípulos, durante a segunda, a terça-feira, a quarta-feira, correto? Até chegar o dia da virada de noite, lá da sexta-feira, né? De quinta para sexta, né? Que foi a Santa Ceia, a última ceia com os discípulos. Que ele pegou também o que a igreja para comer. Qual foi o pão que Jesus pegou? O pão ázimo. Por quê? Porque Jesus também, como judeu, pegou o pão que se podia comer naquela ocasião. Por isso que na Santa Ceia foi servido o pão ázimo, porque era Páscoa. Então Jesus pegou aquele pão, correto? E celebrou a ceia, a última ceia com os discípulos. E aí foi para o monte orar. E aí aconteceu o que nós já sabemos. Jesus é crucificado, é preso, é crucificado, e passa o final da Páscoa num período de morte, sacrifício e ressurreição. Aí a Páscoa se fortaleceu com a ressurreição de Jesus. Por isso que toda vez na Páscoa, quando chega a Páscoa, eles colocam que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa. Morre na sexta, passa o sábado no sepulcro, em descanso, né? Vai no inferno, toma a chave da mão da morte, e no domingo de Páscoa, no domingo de manhã, Jesus ressuscita e a pedra é removida. Então, a partir de Jesus, a Páscoa, para os judeus não, irmão, para os judeus continua o sacrifício lá, Moisés lá, o sacrifício do Cordeiro,
o cordeiro lá assado, né? O dia que saiu da terra do Egito, para os judeus é isso, porque os judeus não acreditam em Jesus. Mas para o cristão, já que naquele momento, para os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, e para os demais discípulos que se formaram, a Páscoa se fortaleceu ainda mais, por quê? Porque celebra a saída do povo do Egito e celebra também a morte e ressurreição de Jesus, que é o cordeiro que foi morto e reviveu. Por isso que ele é considerado como o cordeiro que foi morto e reviveu. Quais são as características do cordeiro, irmão? As características do cordeiro. Eu falei aqui no início. Quais são? O cordeiro tinha que ser o quê? Tinha que ser sem mancha, sem mácula. Jesus tinha mancha, irmão? Tinha pecado? Não tinha. O cordeiro tinha que ser o quê, irmão? Perfeito, sem defeito. Tinha defeito em Jesus, irmão? Não tinha. Então Jesus é o cordeiro que vai além, que com uma só oblação, um só sacrifício aperfeiçoou para sempre aqueles que o seguem e são santificados por ele. Esse cordeiro que é celebrado da Páscoa lá de Moisés, lá do tempo de Moisés, todo ano tinha que celebrar. Todo ano você tem que matar um cordeiro. Todo ano tem que trazer um para celebrar. Jesus não precisou ser celebrado várias vezes no sentido de morte. Todo ano tinha que matar um cordeiro, não tinha, irmão? Mas quando Jesus veio e Jesus morreu, precisou matar Jesus todo ano? Todo ano Jesus tinha que vir para celebrar o cordeiro? Não! Um só sacrifício foi o suficiente para trazer a vida para o povo de Deus. Está entendendo o mistério, irmão? Para o judeu continua normal. Todo ano lá ele mata o cordeirozinho dele lá, porque eles não creem em Jesus. Judeu não crê que Jesus é o nosso Salvador, o Messias. Eles estão esperando o Messias rico lá dele lá. Não entende que o Messias verdadeiro vinha nascido numa manjedoura, pobre, humilde. Correto? Mas para o crente, para os discípulos, para aqueles que são judeus convertidos e para o povo de Deus, a Páscoa se fortaleceu ainda mais. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, como um cordeiro. Só que agora nós temos uma outra questão. Aleluia. Tudo isso que foi, irmão, que foi apresentado, que está na Bíblia, realmente que está na Bíblia, isso foi deturpado pelo povo. Para fazer o calendário mundial, chega lá o pessoal lá os papas da Igreja Católica, juntamente com o Vaticano, tinha uma autoridade muito grande já há tempos, e foi se formalizando, né? Se formulando com o decorrer dos tempos, ganhando força estatal. Sabe o que é força estatal? Para você ter noção do que é força estatal? Você sabe o que é? Por exemplo, o Vaticano, onde mora lá o Papa. Você sabia que o Vaticano é um país independente? Sabia disso? Como que o Vaticano surgiu? Você sabe como que o Vaticano surgiu? O imperador pegou aquele pedaço de terra e deu para o Papa. Assinou-se o contrato lá e pronto, o Vaticano agora é um país independente. Por isso que o Vaticano é no meio de Itália. Itália, Roma. Lembra lá de Paulo? Paulo ia para Roma, na Itália. Dali que nasceu o Vaticano. O imperador da Itália, de Roma, pegou lá aquele pedaço de terra que hoje é o Vaticano, aquele país, e deu, por isso que tem um poder de força estatal, deu autonomia e deu para o Papa da época, que assinou, e a partir daquele momento o Vaticano se desgarrou. Ele está dentro da Itália, mas ele se desgarrou. Hoje ele é um país, o país do Vaticano. Você está entendendo? Nisso tudo, irmãos, a igreja com a força que tem, da época, os imperadores, os reis, mudaram o calendário judaico. E falaram que o mundo só iria se desenvolver se tivesse o calendário que eles que têm hoje. Mudou toda a fisionomia de verdadeiramente como era nos tempos bíblicos. Tu vê aqui escrito aqui na Bíblia, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tu vê aqui? Tu não vê. Por quê? Porque o calendário que nós temos na Bíblia, você vê lá, ó, mês de Abdá, mês 1, mês 2, mês 3, no ano que morreu o rei de não sei o quê, no mês 4 do rei e tal, no ano 5 do rei e tal. É isso que está na Bíblia, não é?
são as formas dos calendários judaicos, que hoje, claro, foram mudando com o tempo. Mas os imperadores e reis, com os astrólogos e a igreja naquele tempo, começaram a fazer os calendários que hoje é. Esse calendário que nós temos hoje é o calendário judaico, irmão? Hoje é o calendário, esse calendário que nós seguimos hoje? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. É calendário judaico? Não. Esse calendário de hoje é o calendário gregoriano. Lá de Gregor, desse tempo. Foi nessa época que fundaram esse calendário. Aí começaram a fazer os meses. Aí tem um mês que é consagrado a Júpiter, oferecido a Júpiter. Tem um mês que é oferecido a Urânio, a Saturno. E o imperador Július, um imperador muito famoso da época de Roma, ganhou o mês de julho. Aleluia. Como homenagem à sua honra. Por isso que o mês de julho é o mês do imperador Júlio. Aí o outro imperador, Augusto, ficou com ciúme. Falou assim, não, se Júlio tem um mês, eu também quero ter um. Vocês se viram aí e me dá um mês também. Aí os estudiosos da época, os astrólogos, todo mundo da época lá estudando, falaram assim, vamos ver aqui um mês para o imperador Augusto, que ele está com inveja. Deram o que para Augusto? Um mês. Qual é o mês de Augusto? Agosto. E olha só como é que se formou, 12 meses. Aí Júlio está perto da onde, irmão? Julho, agosto, perto de agosto. Que eram os dois imperadores que um tinha inveja do outro. Eles ficaram com ciúme um do outro. Não, também quero um mês também. E no meio deste calendário gregoriano, começaram a oferecer e a distribuir os feriados. Nisso veio a Páscoa. Porque não é uma festa importante, irmão? Não é um feriado importante? Está aqui, porque está na Bíblia. Não é uma coisa muito importante, o feriado é importante. Aí fala assim, como é que nós vamos distribuir a Páscoa? Como é que vai ser a Páscoa? Se a gente não está com feriado, se a gente não está com o calendário judaico, aí separaram o mêsinho para a Páscoa. Vamos colocar ali entre março, entre abril. Por isso que tem ano que a Páscoa é em março, tem ano que a Páscoa é em abril. Você está entendendo o mistério? O próprio homem induzindo ali, pela representatividade e importância que existe no calendário dessa festa, que é uma festa de Deus. Não, a gente não pode deixar isso de lado, porque é uma festa muito importante mesmo. Isso aí rasgou a humanidade entende. Israel está lotado porque sabe que existe, que tem esse testemunho. Colocaram a Páscoa. Só que com o tempo, o Papa, quando colocou a Páscoa, né, o pessoal, quando colocou a Páscoa, fizeram uma reformazinha, botaram lá a ressurreição de Jesus, o sábado de aleluia, e aí começaram a trazer os presentes, os bombons, os chocolates, para poder dar a canjica, né? O peixe, que é pão asmo, não vamos comer um peixe também aí, faz o peixezinho, peixe assado, o salmão, o bacalhau, né? E aí isso transformou-se numa cultura do povo, principalmente brasileiro, de ter esse costume de, na Páscoa, fazer isso aí. Só que esse mês não é o mês da Páscoa verdadeira. Se a gente for puxar o mês realmente da Páscoa verdadeira, a gente tem que ir pelo calendário judaico. E qual que é o mês? É onde começa o mês para os judeus. O primeiro mês do ano. É onde começa. Então, olha só, o próprio homem, olha a bagunça que fizeram. Aí começaram a colocar um montão de coisa. Um montão de feriado. Principalmente que não está na Bíblia. Só que se você olhar por trás, a maioria é tudo oferecido. O Natal é oferecido ao deus Júpiter. Há um demônio que recebe oferendas de sacrifício, de adoração,
E aí camuflaram como o quê? Como o nascimento de Jesus. 25 de dezembro. O Deus Sol. E aí embolaram, camuflaram para falar, o nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Você está entendendo, irmão? E aí isso veio durante séculos. Séculos. E isso entrou onde? Nas escolas, nos trabalhos e dentro das igrejas. Por isso que tu vê essa palhaçada que está por aí afora. Igreja levando a ferro e fogo o dia do feriado. É dia das mães, é dia dos namorados, é dia da vaca, é dia do boi, é dia do cavalo, é dia da... Vai embora, irmão. Já tinha cantata de Natal, agora tem cantata de Páscoa. As igrejas levando a ferro e fogo. Não entendendo a gravidade da situação e as origens das coisas. E fazem na sua ignorância. Hoje pode ter certeza, irmão, igrejas estão lotadas para fazer cantata, para fazer peça de teatro da ressurreição, entendendo que hoje é a Páscoa. Não é hoje, irmão. Que Páscoa? Não é hoje. A Páscoa verdadeira está no mês primeiro do calendário judaico, dos judeus. E qual é o mês primeiro? Está entendendo as origens de tudo? Irmão, tudo tem uma origem. Tudo tem uma raiz. E claro, a Páscoa verdadeira, o cordeiro, o churrasco, né? Só que também Jesus morreu na Páscoa, reforça mais ainda. Isso é verdade, irmão, isso aconteceu. Só que não é segunda esse calendário, é abril, não é, irmão. Ah, não, mas aí sabe o que eles falam? Não, como a gente não sabe, é melhor a gente ficar com esse calendário mesmo e celebrar. E aí levam a ferro e fogo. Levam ali na risca. Amém? Mas nós sabemos que não é por aí. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então não se aprenda, irmão. Não se prenda nesse negócio de chocolate, de bombom, de canjica, de bacalhau. Não é pecado você comer isso. Mas não se prenda nesse rito. Porque se comia no dia da Páscoa o cordeiro. Comia exatamente no dia da Páscoa o cordeiro. Era um culto. Então, muitas das vezes você está fazendo um culto e comer nesse calendário do dia da, entre aspas, Páscoa, esse chocolate aí. Está fazendo um culto, tu não está sabendo. Está comendo a canjica na Páscoa, está fazendo um culto, uma cultura que tu não está sabendo. Não que seja pecado, do mesmo jeito também que não era pecado comer o cordeiro. Mas se comia no dia da Páscoa o cordeiro desse jeito, feito dessa forma, porque o Senhor fez o culto assim para ele. E o Senhor explicou, nesse dia não tem fermento, é só pão ázimo e o cordeiro lá assado. Satanás gosta de imitar Deus, falou assim, nesse dia é chocolate, canjica e bacalhau. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Amém, igreja? Maravilha! Oh, glória a Deus. Como eu disse, não é pecado você comer, mas tem que ficar ligado, irmão. Dias, feriados, anos, esses calendários que está por aí. Às vezes a gente está fazendo um culto pagão e não estamos sabendo. Glória a Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Ó, vem agora, pecador que está lá fora. Jesus te ama.